E hoje o papo é sobre rotina. E eu vou ter que confessar uma coisa pra vocês aqui. Já começo assim, né? Porque eu já vou falando bem as verdades, que eu tô tão empolgada nessa temporada que vocês não imaginam. Gente, eu não consigo fazer rotina. Eu assumo. Pronto, falei. Eu tenho várias dificuldades nesse assunto. E eu trouxe vocês pra essa conversa. São duas participantes incríveis. Porque quando a Bel era pequena ainda, pra mim era mais difícil. Eu nunca nem considerei a história de ter que colocar pra dormir. Vocês acreditam? Eu juro que é real. Acredito. Então ela já trouxe aqui a voz. Vai se identificar. Gente, eu não contava que tinha sono no caminho. Então esse é um papo que é sobre como a gente organiza a nossa vida depois que um filho chega. Porque tudo muda, a gente já sabe. Mas eu tô aqui com a Fernanda Floret. Ela é mãe do Nicolas e do Oliver e criadora de conteúdo de maternidade e de estilo de vida. E a Madu Drummond, mãe da Pietra e do Luigi, que trabalha como educadora integrativa de sono e de rotina infantil. Então sejam muito bem-vindas que vocês estão aqui. Obrigada por me ajudar a pensar sobre isso. Adorei o convite. Boa, Fê. Então, já começando essa conversa, quando a gente pensa numa rotina, Madu, já salva a gente aqui com a pergunta de milhões. Como é que a gente faz para criar uma rotina? Para saber os melhores horários? O que é importante a gente considerar quando a gente chega um bebê em casa e não sabe o que fazer? E você olha e fala, o que eu faço? Por onde eu Sai começo? da maternidade ou não, né? Aqui a gente tá falando de várias realidades. Aí você vai naquele carrinho do bebê, chega em casa. E agora? Esse serzinho olhando pra mim, por onde eu começo, né? Quer comer, quer dormir? Bom, antes de tudo, eu queria desmistificar um pouquinho essa palavra rotina, que muita gente tem com horários engessados, que tudo tem que acontecer naquela hora, tem que almoço, dormir naquela hora. E não é, gente. Rotina. Para começar, eu queria trazer para vocês que rotina é uma sequência de atividades que a gente coloca na vida da criança e na nossa, para gerar uma previsibilidade. E a criança precisa dessa previsibilidade, é uma segurança para ela. Então, quando chega aquele bebezinho que nem ele sabe se ele quer comer ou se ele quer dormir, a gente precisa organizar um pouquinho essa sequência no dia dele. Então, assim, começando a falar um pouquinho do meu tema, né, da minha especialidade, que é sono. A gente começa organizando o dia de um bebezinho pelas janelas de sono. Janelas de sono é o que você se baseia mais ou menos para saber o momento que aquele bebê precisa dormir, dependendo da idade dele, da faixa etária que ele está. Então, um bebezinho, por exemplo, que chega em casa ali da maternidade de 20 dias, ele praticamente vai precisar dormir a cada 1 hora. Ai, preciso fazer uma pausa, gente, juro. Eu atordoei a minha filha. Eu preciso contar isso pra vocês, porque eu saí em pânico que tudo era fome. Então, pra mim, tudo era fome. Sim. Tudo era fome. Eu não conseguia pensar por que outra razão ela estaria chorando. E não contava que ela estava chorando e podia ser sono. Eu juro. Então, se seu bebê tá chorando, pode ser que seja sono. Pode ser sono, calor, pode ser, frio. Exato, inúmeras coisas. Pode ser. E quando você organiza essa rotina, que não é algo engessado, você consegue também saber identificar o choro, né? Porque se aquele bebezinho acabou de dormir uma soneca e ele tá chorando, é fome. Se ele mamou, dormiu bem e tá chorando, é um calor, é frio. Então, isso te ajuda também a identificar e conhecer seu filho, seu bebê ali, que tá ali, cheio de necessidades a serem supridas. Então, a rotina te ajuda a conhecer e organizar o dia de toda a família, né? Não somente do bebê, como da mãe. Não, isso eu acho super importante. Eu queria até ver com a Fê aqui, porque, Fê, você tá com os dois mais ou menos da minha idade, né? 6 e 4. Agora Isso, ele já fez 7. É porque a Bel faz mais tarde. Mas eu sei que a gente tem aí a idade meio semelhante e muda um pouco. Mas, por exemplo, a Bel é uma criança que hoje ela me pede rotina. Ela me pede. Eu sei que todas as crianças pedem. Mas, assim, eu sinto que ela me pede mais ainda, assim, sabe? Pra ela é muito importante as coisas estarem organizadas, ela saber o que vem depois. Como se sente com as crianças? Eu sempre vi, eu adorei que a Madu começou assim, porque eu sempre vi a rotina como um ritmo, uma previsibilidade, né? Assim, não como um quartel general, né, militar. Então, era muito mais sobre a ordem das coisas, né? Então, comer, vai pro banho, vai dormir, do que o horário engessado. E justamente eu ia entrar na questão que os nossos filhos já são mais crescidinhos,
porque a rotina também vai mudando o tempo todo. Então, não é que você cria uma rotina e você resolveu sua vida, né, até os 40 anos da criança. Então, assim, cada fase é uma fase, cada bebê é um bebê diferente, cada criança. Aí, depois começa a influenciar o horário que vai para a escola ou não, o horário que os pais chegam em casa ou não. Tem pais que chegam tarde do trabalho, querem colocar para dormir, a criança vai dormir um pouco mais tarde. É o que se encaixa na família, né? O que eu sinto é que a rotina lá de casa já mudou trocentas vezes. Não, isso é ótimo você falar, porque sabe a sensação que eu tenho quando você descobrir uma rotina, daí muda a rotina. Tipo, eu sou essa. Aí você fala assim, agora descobri. Tá tudo fluindo. Agora foi, agora cheguei. Muda, porque eles começam né, quando bebezinho, pelo menos lá em casa. O jantar era às 6h30. Até o meu mais novo, eu tinha uns 3 anos, era às 6h30. Agora já não, agora já é 7h30. Então vai mudando o horário do jantar, o horário Depois pulei a fase de que sai a soneca, né? Então, até uma certa idade, tem a soneca da tarde. Depois deixa de fazer a soneca. Isso vai mudando muito a rotina. E depois, nessa fase das crianças agora, da fase escolar, influencia, obviamente, o horário da escola e atividades. Então, vai sair da escola, vai fazer a atividade XYZ. Então, a rotina vai mudando, acho que a cada fase, né? Muito bom. E, na verdade, assim, mas quando a gente começa a pensar, eu acho que tem alguns assuntos que você consegue colocar, né, Madu? Não sei se é assim. Tipo, se você for formar, começa de trás pra frente, sabe? A sensação que dá. Assim, tem algumas coisas que não pode faltar. Tipo, banho. Claro. Não, banho, vai entrar, rituais vão entrar, né? Isso. Assim, mencionando para bebês, principalmente, precisam de rituais para eles desestimularem, entender que o momento de dormir se aproxima, por exemplo. Então, a casa, por exemplo, no final do dia, tem que estar ali mais tranquila, com menos luzes, brincadeiras menos agitadas. Para a criança também entender, não adianta a gente ali anoitecer, começa a melatonina, né, que é o hormônio do sono, produzir no corpo das crianças, o nosso, e a gente liga a luz, liga a TV, liga eletrônicos. O nosso corpo recebe mensagens contrárias. Tanto o nosso corpo como adulto, né, tanto é que tem vários adultos aí sofrendo problemas de sono, porque não conseguem relaxar, pelo uso excessivo que hoje a gente tem do celular, e crianças também, né? Só que eles não têm a maturidade ainda de falar, não, recebi todos esses estímulos, mas agora eu preciso deitar a cabecinha e dormir. Não, e a gente faz isso, né? Desliga a TV, vai pra cama. A gente precisa preparar o corpinho deles para isso. Então, rituais são importantes pra gente mandar essa mensagem para eles. Olha, agora vamos preparando, porque daqui a pouco é hora de dormir. E eu gosto de avisar antes, né? Então, assim, mais 10 minutos. Isso é uma dica que faz toda a diferença. Daqui a 10 minutos a gente vai pro banho. Mais 5 minutos. Né? Porque não é aquela coisa de arrancar a pessoa de onde ela está, assim, enfiar no banho. Agora é a hora do banho. Tipo cenografia, né? Troca cenário. A criança tá parada e vai trocando o cenário. Eles precisam ser preparados. O meu filho, né, o Luigi, que não tem nem 3 anos, tem 2 anos e pouco. Se eu falar 2 minutos, ele não sabe. Então eu falo, olha, mamãe vai pôr o alarme, quando tocar a musiquinha no celular da mamãe, é hora do banho. Então, às vezes eu ponho 1 minuto. Mas é 1 minuto que ele sabe. Faz a transição. Faz a transição. Você não pode arrancar a criança, né? Exato. Imagina a gente tá lá, sei lá, no sofá, vem alguém te arranca e fala, agora sai pra cama. Agora tipo, liga o chuveiro. Então, essa transição, narrar a rotina pra criança é muito importante. Então, assim, olha, assim que você terminar de comer a frutinha, a gente vai lá no parque passear. Né? Ou a gente tem aula de natação. Você prepara a criança para aquilo que vai acontecer. Isso é muito legal, porque ela não chega ansiosa, ela sabe o que vai acontecer. Então, esses blocos de coisas que tem que acontecer no dia, isso que eu às vezes faço trocado. E eu percebi que para minha filha isso gera insegurança. Né? Assim, cada hora vem uma coisa primeiro, por exemplo. Né? Então, para ela aquilo fica meio desconfortável. Porque eu sou um pouco assim. Eu não tenho muito, eu sou bem caótica. Então, tipo, eu acho que até uma vez conversando com meu marido, ele falou assim: ô, Ká, como você começa tomando banho? Eu falei, sei lá, tipo, cada dia de um jeito. Como você faz primeiro quando você acorda? Cada dia de um jeito, eu sou assim. Eu não tenho muitos rituais, é real, gente. Então, pra mim é difícil, e a maternidade me trouxe esse convite de olhar pros rituais, de falar, cara, precisa ter começo e fim do mesmo jeito todo dia. E isso pra mim era uma super novidade.
Sendo muito sincera. Então eu falei, não, eu preciso ser consistente, coerente, começar de um dia e terminar do outro dia. Então ela tá pedindo pra mim que eu não mude tanto de opinião e de vida. E isso é importante. Sim. E as crianças gostam de consistência, né? Exato. Então, assim, em casa, na fase atual agora, é a questão do videogame. Só pode final de semana. Então, todo dia, mas hoje pode, mas hoje pode. Se você cada dia coloca uma regra diferente, uma rotina diferente, né? Falei regra, mas no sentido aí de rotina. É, regra a mesmo. criança não entende o que pode, É o que vem, não pode, o que pode, né? Precisa dessa consistência. Eu então brinco é que as isso. crianças não entendem o cinza, sabe? Ou é preto ou é branco, assim. Essa coisa de hoje pode, mas amanhã não... Por quê? Não cabe na cabecinha deles. Então, se são regras, né? Como, por exemplo, no final de semana, tem que ser só no final de semana. Não pode. Segunda pode. Não, mas terça, hoje Deixa a mamãe não. pensar. Ai, hoje eu tô Porque terça cansada, joga. Vai ser diferente. E é um pouco dessa sensação de, deixa eu pensar, né? Se hoje pode ou não pode. Tipo, você não pensou antes. Então, acho que a gente, como mãe também, pai, quem cuida, talvez tem que pensar isso antes, é isso? Sim, prepará-los, né? Assim, não adianta a gente... Porque se eles sentem a gente inseguros, eles vão, né? Não sabe quais são as regras. Então, peraí, que quem vai comandar as regras sou eu. Então, a gente tem que estar ali meio estipulado para não perder o comando disso, né? E uma coisa que ajuda muito é cartaz de rotina. Lá em casa a Pietra tem e eu acho que ajuda bastante. Você pode fazer tanto manual com a criança, assim, recortar figuras e colar numa cartolina. Hoje em dia tem que você pode comprar pronto. Que a criança vê exatamente a sequência do dia dela. Então, segunda-feira, né? A gente sai da escola, aí você tem natação. Chegando na natação, a gente toma banho, janta, tem historinha e dormir. Terça-feira, sabe? Essa sequência. E tudo é flexível, né, gente? De novo, rotina não pode ser essa coisa militar. E porque Então, eu acho que a gente é muito louco que chega segunda a sexta, tem uma rotina, sábado e domingo é outra, e aí depois viagens. Viagens é outra. E aí, Fernanda, que é a rodinha no pé e tá lá sempre levando as crianças pra muitas experiências. Queria que você contasse, porque a rotina é totalmente diferente. Como é que as crianças ficam nisso? Exato, e cada fase, né, cada idade é uma, mas em geral, eu acho que as pessoas vão com uma expectativa de que tudo vai dar certo, ou toda a rotina vai ser igualzinha, ou não tem rotina, mas daí alguma coisa não dá certo e já consideram que virou um perrengue, sabe? E eu acho que, assim, eu não considero que virou um perrengue, eu considero absolutamente normal, eu considero que é o nosso papel ir ali alinhando expectativas, administrando, porque durante uma viagem, pode ser que você tenha um bebê, e que sim, para esse bebê seja muito importante estar dormindo às 20 horas, porque se ele não dormir às 20 horas vai virar um caos. Mas pode ser que não, que seja uma criança maior, que vai aguentar ficar mais tempo, tá na praia, não precisa almoçar às 11h30, dá para ali comer um milho e levar o almoço para mais tarde. Então, cada idade é uma idade, mas acho que o principal é a gente olhar o bem-estar. O bem-estar de todos. E aí conta a família. A família, sim. O bem-estar da família. Porque chega uma idade das crianças maiorzinhas que elas precisam entender que não é só a vontade delas. Não, tem o horário marcado no restaurante é tal horas. Ou, não, mamãe quer ver esse negócio. Tem que respeitar um pouquinho a vontade de cada um. Mas quando são pequenos, é muito um olhar individual assim, vamos alinhar expectativas aqui, vamos fazer dar certo. O que é agora? Tá com sono, é importante dormir, é importante comer, vamos fazer uma parada, tá muitos passeios, muitas atividades, muita fila, muito não sei o que, calma aí, vamos sentar e comer uma pipoca? Ou quando eu te escuto falar, eu sinto que você observa muitas necessidades das crianças, né? Que eu acho que é o que você ia falar. Eu ia complementar isso que a Fê tá falando, porque você pode estar viajando aonde você estiver, assim, não vai estar igualzinho, tá? Esquece, não é igual a mesma rotina de casa, mas rotina nada mais é do que você atender às necessidades da criança. Ela tá com sono, ela tá com fome, ela quer brincar, e você pode fazer isso viajando. Eu acho que a é criança isso que eu tira a faço. soneca na casa dela todo dia, né, às 2h da tarde, ela vai tirar no carrinho na viagem. Exato, eu Você sempre vai fiz atender isso. as necessidades, porque se você também falar assim, vamos viajar e esquece a soneca, Não. você vai ter uma criança. Você vai ter trabalho. Estressada. Aí também você não quer isso, porque exato. você anulou uma necessidade dela que ela ainda Exato. precisa.
Eu acho que é atenta também ao presente, né? Porque eu acho que é uma das coisas assim, quando você fala de atender às necessidades, se você é uma mãe que percebe, a criança come. Então, vamos combinar algumas necessidades fisiológicas. Você precisa pensar em comida. Quando você sair com seu filho, né? Na tua rotina, que horas vai ser a alimentação, que horas vai ser a higiene, que horas vai ter sono. E aí, você constrói. Mas numa viagem, você tem um biscoitinho na bolsa. Isso, mas essas são dicas, Fê. Porque é estar preparada, né? Para essas necessidades. E para tudo funcionar. Então, assim, o sono que ela falou do bebê no carrinho na viagem, que eu sempre fiz. Então, é importante para o bebê dormir, sei lá, 20 horas, dormia no carrinho e a gente ia jantar no restaurante do hotel, ali com o carrinho com ele dormindo. Sempre deu muito certo nisso, com um olhar atento à necessidade ali da criança. Então, vai sair passear, ter um biscoitinho na bolsa. Eu vejo você muito flexível, assim, Fê. E acho que teve uma coisa que me chamou a atenção, que quando você tira as crianças da rotina, e aí, de repente, tirou da rotina da escola. Como é que acontece isso? Você vai para uma viagem e leva as crianças e tirou da rotina da escola. Como é que você lida com isso? Sobre o faltar na escola? Sobre tirar dessa... Não, porque assim, também, né, até pouco tempo, até então eles estavam no infantil e no ensino infantil. E pandemia, né, Exato. gente? Vida online. E no ensino infantil, enfim, eu acho que sempre o tempo junto com a família e o tempo, né, quando a gente viaja, a gente passa muito tempo junto em família, isso é de um aprendizado, de uma experiência, de uma riqueza muito importante. Memórias então, afetivas. Eu sempre tive na minha cabeça essa prioridade. O valor. O valor, entender o valor do estar junto, da diversão, do ampliar repertório, do ampliar experiências. E a experiência para a criança, às vezes, é ver o mar, é pisar na areia, é construir um barquinho de gravetinhos, uma experiência simples, né? Estou falando também, mas tudo é experiência. Então, eu acho isso muito rico. Depois, a criança chega numa idade de alfabetização, onde não dá, na minha opinião, para ficar interrompendo tanto a rotina, porque realmente tem ali um aprendizado sendo construído, né? E daí já muda um pouco a conversa de sair da rotina toda hora. Mas o que não quer dizer que você precisa ser rígida, na minha opinião, de não ser nunca. Exato. Então, o que aconteceu foi... A gente fez uma viagem para uma cidade do exterior, para Nova York, e eles faltaram 3 dias na escola. Eu, Fernanda, penso no quanto eles estão ampliando o repertório e criando memórias e experiência, e conhecendo uma outra cultura, outras pessoas, outros museus, outras comidas, outros alimentos, né? Às vezes também falam, o bebê não vai aproveitar. Uma comida diferente já é muito rico. É uma experiência, né? Então, esses 3 dias que eles faltaram na escola traz uma riqueza de repertório que eu acho que é muito maior do que os 3 dias na escola, que depois são recuperáveis, né? E quando a gente viajou, eu recebi muitas perguntas nesse sentido. Mas faltou na escola? E a escola deixou? Mas está ensinando que pode faltar na escola quando quiser. E daí eu vejo uma rigidez, que é o que a gente estava falando no começo da história da rotina aqui. Eu vejo como uma rigidez na rotina que não se permite ampliar repertório, viver experiências, tempo em família. E não se permite também sair um pouco da rotina. Tem que sair um pouco, que faz também tão saudável. Bem, exato. O que não pode é ser regra, mas exceções são sempre bem-vindas. E eu acho que tem um convite que vocês fazem aqui também, da gente ser a especialista nos nossos filhos. Exato. Porque eu acho que essa é uma diferença, assim, um convite que eu tenho observado. Não é a regra de uma outra profissional que vai falar, não é a regra da escola que vai falar, não é a regra da avó que vai falar, não é a regra, você vai ter que assumir a responsabilidade, o protagonismo também como mãe, como pai, como cuidadora, também das consequências e da sua casa, da rotina, e você conhece quem são os seus filhos. Por isso que não é uma coisa rígida de uma verdade absoluta só, né? Eu não faria essa viagem numa semana de provas, não faria essa viagem todo mês. E se é uma criança que é muito porque ela precisa daquilo, que vai ter Mas, assim, naquele momento, foi tão incrível que ele cresceu. E quando ele voltou,
A gente imprimiu algumas fotos e montamos painéis e ele levou na escola para contar. E esse meu filho é uma criança que não é de falar muito. Ele não é o falante, ele não é o que conta a história, ele é mais na dele. E ele ir lá na frente da classe, contar a viagem para os amigos todos, já foi uma experiência incrível. E isso foi saindo da rotina. Uhum. Então, eu acho muito importante esse olhar também não rígido, sabe? Com certeza. Eu acho que é isso, é não ter a rigidez de poder fugir, entendeu? Daquele dia a dia, daquela rotina rígida. Isso daí não é uma cobrança. Vou contar até uma experiência que eu tive hoje, de uma cliente que me mandou uma mensagem assim, Madu, uma ex-cliente. Ai, meu filho vai dançar a festa junina, e imagina que a festinha às 11h30 da manhã, ele dorme todo dia 12h30. Eu não vou levar para dançar. Falei, mas você vai. E vai tirar muita foto. E vai aproveitar. Ver. Imagina, olha a experiência dele. 2 aninhos, 3 anos, acho que ele tem, 2, 3 aninhos. Vai sim. E se ele dorme 12h30, nesse dia ele vai dormir 1h da tarde, 1h30, você coloca no carrinho na festa. Se não dormir na festa, vai dormir no carro na volta. E você antecipa um pouquinho mais tarde nesse dia o sono da noite e tá tudo bem, né? É isso, se ela falasse, vou fazer isso todo final de semana, sábado não tem hora para dormir, aí realmente o relógio biológico da criança começa a ficar em conflito, se não tem essa previsibilidade. Mas, eventualmente, sair da rotina... Gente, é extremamente saudável não ter essa rigidez. E eu acho que assim, veio uma pergunta aqui que eu quero que momento que vocês souberam. Camila, queria saber em que momento eu não sei ainda, e suas convidadas concluíram que tinham finalmente chegado ao modelo de rotina que funcionava bem para todas da casa. Como que constrói? A hora que você vê que as necessidades de todos está sendo suprida. Porque assim, se a criança tem um mau comportamento, existe aquela frase, por trás de um mau comportamento sempre tem uma necessidade não atendida. Então, se eu tivesse meus filhos ali sempre agitados, né, eu sempre chorando, sempre resmungando, alguma coisa tá ali desajustada, que eles não estão dormindo bem, comendo bem, sendo respeitadas as suas necessidades. Então, se a casa tá fluindo, se as necessidades, para mim isso é uma rotina que tá em harmonia na casa. Boa. Eu tenho uma frase que eu gosto, que é o funcionamento ótimo da casa. E o funcionamento ótimo da minha casa é diferente da sua. Então, o que está funcionando na minha casa? Né? Qual que é o horário que a gente precisa acordar para ir para o trabalho, para ir para a escola? Então, para acordar bem, quantas horas cada um precisa dormir? Quantas horas precisa dormir? Então, que horas que vai dormir, vai fazendo a conta reversa e achando ali os horários. E quando você acha o seu funcionamento ótimo da casa, a rotina perfeita, daí muda tudo. Como a gente falou no começo. Ela é meio libertadora, né? Não, eu só queria dizer que é isso. A gente tem que estar sempre com um olhar atento, né? Mas não é que vai achar uma fórmula perfeita. Ai, gente, vocês acreditam que já tá terminando? Não, que pena. É muito rápido. E não deu nem pra gente falar de tudo. A gente vai ter que voltar e falar mais 1000 vezes. E assim, eu queria convidar vocês a me ajudarem agora, que a gente tem um quadro que é a bolsa do bebê. Ou a bolsa da maternidade, da paternidade, do cuidador. Que é aqueles pesos e aquilo que a gente carrega. Às vezes a gente chega na maternidade com muita coisa dentro dessa bolsa. Muita. Eu mesma, foi isso, eu saí da maternidade com uma bebezinha com muita coisa dentro dela, da minha bolsa, que eu vou tirando todos os dias o peso. Eu não considerava o sono, é isso que eu tô falando, eu não conseguia. E aí hoje eu sinto que eu fui tirando tanta coisa que ficou pra trás e que eu carreguei que eu não precisava. Então eu queria saber de vocês, o que a gente tira dessa bolsa pra ela ficar a nossa bolsa? Eu acho que eu tiro da bolsa achar que existe só um jeito certo de maternar ou de ser mãe, né? Um jeito certo das coisas na maternidade. Porque às vezes as pessoas se espelham, se comparam muito com as outras, é normal, né? Até certo ponto. E você fica achando que só existe um jeito certo de ser a melhor mãe, ou a super mãe, ou de criar, ou de cuidar de amamentar, de criar a rotina, de tudo. E não existe só um jeito certo, existe o jeito que funciona para você. O seu jeito, funciona, né? Na sua casa. E isso é perfeito para nossa história da rotina aqui, porque nenhuma rotina vai ser igual à outra. É o jeito que funciona para você.
Eu acho que você traz tanta coisa também sobre amar as nossas escolhas e sobre a gente dar os pontos positivos, né, Fê? Como você fala. E o ame suas escolhas, que eu uso muito como lema, vem muito disso, porque inevitavelmente, às vezes você vai se comparar, você vai se sentir julgada, mas quando você ama as suas escolhas, quando você está certa das suas escolhas, não faz mal o outro pensar diferente. Porque as pessoas não pensam igual, as pessoas têm histórias de vidas, crenças e valores diferentes. Então, quando você entende que essa pessoa vai o resto da vida pensar diferente de você, mas você ama as suas escolhas, realmente isso. E dá os 3 pontos para aquilo que não é perrengue, né, Fê? Coisas boas, 1 ponto pro perrengue. Boa. E você, Madu, o que a gente tira? Olha, é um pouco na linha do que a Fê falou, que é levando o que a gente tem medo que aconteça com as nossas escolhas, que é o julgamento, né? Eu acho que eu sempre tive muito medo ali, principalmente quando a Pietra nasceu, o que vão pensar se eu fizer isso? O que vão pensar de mim? O que estão pensando? Então, esse medo, ele trava a gente, né? Ele mobiliza a gente. Então, isso foi uma coisa... Ele deixa a gente ouvir a nossa voz, né? Deixa de ouvir a gente, né? De olhar pra gente interiormente. Então, a gente fica muito preocupado no outro sem se preocupar com a gente. Então, isso foi uma coisa que eu tiraria. Com o Luigi, eu consegui esvaziar um pouco mais essa bolsa. Eu acho que é um aprendizado diário, né? Mas com a Pietra eu tinha muito esse receio do julgamento, então eu deixei de fazer muitas coisas, ou fazia muito mais pensando para agradar o outro do que era alguma coisa para mim. Nossa, é maravilhoso. Eu acho que o medo do julgamento também é muito forte a gente tirar. E de quanto que isso, como você falou, né, deixa a gente muito paralisada, a gente não escuta nem quem a gente é e nem vê quem é o filho que a gente tem na frente. Exato. Porque aí ficam todas as outras pessoas em volta e menos quem tá na nossa frente. Né? Então, assim, eles estão aí na nossa frente. Então, obrigada, eu amei. Eu também, obrigada pelo convite, adorei, foi muito gostoso. E onde eu encontro, então, vocês, né? Contatos. Madu Drummond, com 2 M's, OND. Gente, só tem gente participando com nomes difíceis nesse podcast. É o 3º que eu tô aqui, eu falo, meu Deus, eu não sei falar, tem M's e, enfim. Para um pouco de rotina e de saídas da rotina também, que eu gosto de falar bastante de viagens, passeios com crianças, é Fernanda, o arroba no Instagram é @FernandaFlore, com T mudo no final. Boa, Fê, só pra complicar um pouquinho, mas é fácil de encontrar. E, gente, não vão esquecer de colocar os filhos no currículo, né? Todo mundo já colocou. Sim. E a gente tá muito feliz de ter vocês aqui comigo. A gente tá muito contente. Acompanha também a Filhos no Currículo. Ó, a gente pode olhar naquela câmera que é onde finaliza. E muito obrigada. Eu acho que foi o máximo. Obrigada. Obrigada. Obrigada, beijo.